Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Eu lembro, você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura ou na internet, pelo Panflix ou ainda o canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo nuvem, falando sobre edge computing e como as tendências relacionadas a essas tecnologias estão impactando lá no fim do dia o seu cotidiano. A gente tem um convidado especial para tratar deste assunto aqui, mas antes eu cumprimento meu parceiro André Miceli. Hoje, vale ressaltar, uma ponte aérea legítima. Fala, velhinho, tudo bem? Tudo bem por aqui, espero que com você também e com todo mundo que nos acompanha também. Hoje uma ponte aérea nas nuvens, Carlos Aros, mas como a gente gosta de dizer aqui no Sociedade, cabeça nas nuvens e pés no chão para tratar desse assunto tão importante. É importantíssimo, e aí a gente pode dizer que a gente está sempre com a cabeça nas nuvens, porque não fosse a nuvem, este programa, aliás, a programação inteira da Jovem Pan não iria para o ar. Possivelmente a rede social preferida que você usa também não estaria disponível para você, teu e-mail não funcionaria. Aliás, dá para a gente dizer que praticamente tudo que a gente conhece hoje e que está rodando aí no mundo digital não se viabilizaria sem a nuvem. E aí a gente vai adicionar um outro elemento nessa conversa, daqui a pouquinho a gente explica também, que é a computação de borda. Vou colocar a tradução dessa maneira, que é o edge computing. A gente colocou mais um elemento para melhorar justamente essa experiência em um universo em que a gente tem muitas coisas conectadas em vários pontos, às vezes com uma distância significativa, e a gente precisa do quê? De performance lá na frente. Então a gente fala sobre cidades inteligentes, a gente está falando sobre fábricas em que a gente tem unidades ali nas indústrias com demandas muito específicas e muitas máquinas conectadas a esses hubs, e aí a gente precisa também de um bom desempenho. Tudo isso depende da nuvem e depende da computação de borda para se viabilizar. E aí a gente tem como convidado hoje um cara que fala com propriedade sobre esses dois assuntos, André Miceli, que é o Cláudio Stoppato, gerente-geral da Lenovo Brasil. Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Eu vou dizer que já assisti a algumas apresentações de vocês sobre esses temas e eu acho fascinante, porque tem coisa que parece ficção científica quando a gente olha ali e faz comparativo. Mas tem coisa que de tão real e de tão fácil na entrega lá na ponta, nem parece verdade, né? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Obrigado pelo convite. Meu querido André aí no Rio. Hoje a ponte está virtual, né? Eu aqui, você aí. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, representando a Lenovo, oportunidade da gente conversar por temas que são realidades, né? A nuvem não é ficção científica, né? É bem real, e assim também como não é a nuvem literal, né? Que você atravessa por ela e não tem nada ali dentro a não ser água e ar. Então, de fato, para ter do ponto de vista de tecnologia, uma nuvem que funciona, requer muita infraestrutura, requer camadas, eu diria, complexas de serviço e software. Então, isso tudo acaba, no final, criando a capacidade de entregar serviços e experiências que hoje não só as empresas, mas nós como consumidores temos o privilégio de desfrutar. Né? Eu fico sempre pensando, quando a gente traz esse tema aqui no Sociedade, sobre os diferentes níveis de maturidade das empresas, das organizações, para lidar com essa abstração, né, no fim do dia, a nuvem. Porque a gente tem diferentes formatos de nuvem, a gente vem discutindo a adoção das nuvens híbridas e como cada vez mais para as empresas se torna estratégico entender quais as soluções, qual o perfil dos provedores de nuvem, que tipo de recursos vão ser embarcados para que a performance dessa empresa no ambiente de nuvem seja satisfatória, entendendo que a nuvem é essencialmente também essa customização, né? Porque a gente tem a nuvem como um conceito, como projeto no geral, mas cada empresa tem uma especificidade.
Como que é esse processo? E aí a gente já vai chegar lá no Edge Computing, mas como que é esse processo para vocês, enquanto fornecedores disso tudo, dessa infra, de entender essas necessidades em um mundo cada vez mais complexo e, mais do que isso, vocês precisam fazer a especificidade e conversar com o todo, né? Porque, no fim, a especificidade da minha empresa e da outra empresa precisam se conectar porque está todo mundo, de alguma forma, ligado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Esse é um grande desafio, porque parte do desafio também é conseguir navegar por fora do que é o modismo, né? Porque a inovação pela inovação somente, ela não necessariamente traz valor para as empresas. E quando você se amarra mais pela moda, pelo que todo mundo está fazendo, não necessariamente aquilo vai servir para você. Foi exatamente o que você comentou. Cada empresa tem a sua natureza, a sua necessidade. Então, o nosso desejo, quando a gente apoia os nossos clientes nessa jornada, ajudar o cliente a tirar proveito dos melhores recursos onde eles estão. Existem situações de aplicações que já nasceram num ambiente de nuvem pública, onde você não precisa hospedar aquilo dentro de casa, e outras não, que carregam consigo outras características que dependem de uma infraestrutura mais local, mais própria, que é o que a gente chama de nuvem privada. Então, hoje a gente acredita que a nuvem não é simplesmente um lugar, um ponto onde você sai daqui, vai para lá e você chegou na nuvem. E sim uma jornada, uma estratégia que você, se construir da forma correta, você vai conseguir tirar proveito de todos os recursos e todos os benefícios que ela tem. A gente acredita muito também que isso aterriza no modelo que a gente chama de nuvem híbrida, né? Onde você pode ter recursos dentro de casa, dentro do seu próprio data center, num formato de nuvem que você entrega para os seus clientes internos ou para os seus clientes externos um serviço com o formato de nuvem, com as características de nuvem, com a escalabilidade e com a agilidade da nuvem, mas dentro de casa. Em outros casos, vai fazer sentido você ter alguns recursos também fora, numa nuvem pública. O que é importante... E aí, só te interrompendo, talvez a grande virtude, a grande vantagem da nuvem no fim do dia é permitir essa conexão dessas duas realidades, né? Torna não só economicamente mais viável para as empresas, mas também operacionalmente você tira o melhor de cada cenário, né? Exatamente. E é nisso que é onde entra esse modelo híbrido, onde você pode ter nuvens públicas e privadas se falando, e você pode escolher onde você vai colocar as suas aplicações, que aí o serviço, o nível de serviço vai ser o mesmo, mas também pode ter situações onde você vai precisar ter aquilo só na nuvem privada ou só na nuvem pública, né? Você estava comentando antes aqui sobre o e-mail, né? Então, a gente, olhando para nós como consumidores domésticos, né? Não interessa muito onde é que está rodando o e-mail pessoal que eu tenho, né? Você nem sabe, né? E as empresas que te vendem essa solução, a gente está preocupadas em te dizer. Mas lá atrás, esse e-mail está caminhando por algum servidor, por alguma infraestrutura. E é onde nós da Lenovo, com certeza, podemos contribuir, né? Onde quer que esteja essa infraestrutura, ali a gente quer estar, né? Então, boa parte da infraestrutura dos grandes provedores de nuvem também é provida por soluções da Lenovo. Deixa eu colocar o André na conversa. Chega mais, meu amigo. Bom, tem um assunto, Stopato, que é recorrente. Na verdade, tem dois assuntos que são complementares e recorrentes quando a gente encontra, especialmente empresas de menor porte. Acho que as empresas maiores, mais amadurecidas, também evoluíram bastante nessa construção do que é público, da jornada, do que fica privado. Desenhar esse modelo híbrido não é definitivamente trivial, especialmente naquele momento não foi, no início dessa jornada para a nuvem nas empresas brasileiras, mas agora a gente tem visto um amadurecimento geral do mercado. E aí o que eu sempre escuto quando o assunto nuvem surge, especialmente para as empresas que não são do ramo, é o quanto esse processo é difícil, o quanto dá para fazer isso sozinho, quantos fornecedores ajudam nessa questão e também a segurança. Como fica o balanceamento da segurança na migração e na jornada para a nuvem?
André, essa é uma pergunta ótima, porque, e você tocou num ponto, eu costumo usar uma frase famosa de um poeta, que é impossível ser feliz sozinho. Né? Então, tentar fazer sozinho provavelmente não é a melhor solução. Né? E aonde você, com todo o ecossistema que existe hoje de parcerias, você pode ir capturando, como eu falei, os melhores recursos onde eles estão. Né? É importante você ser auxiliado por alguém que conheça qual é a tecnologia que existe. Né? Se eu estou abrindo uma nova empresa, de um negócio que não seja um negócio totalmente voltado para a tecnologia, a chance é grande de que eu não tenha todo o conhecimento do arsenal tecnológico que eu preciso para fazer a minha empresa funcionar. Então, não há dúvida que vai se precisar de ajuda. E nesse auxílio, eventualmente, vão ter, às vezes, 4, 5, 6 empresas que podem ter perspectivas diferentes sobre como tratar aquilo e outras que vão te trazer referências de mercado que vão ajudar no processo de decisão. Né? Então, a gente conversa muito com pequenas empresas e consegue ajudar no sentido de dizer, olha, esse é o tipo de aplicação que existe solução padrão de mercado que você pode ter, seja ela o que a gente chama de on-premise, que é dentro de casa, ou off-premise, que é fora, que você pode usar. Né? O difícil para uma empresa de menor porte, como você comentou, que foi o exemplo que você usou, é você ter que customizar muito, né? Porque normalmente você não tem todo o braço tecnológico dentro de casa para fazer tudo o que você precisa. A grande vantagem é que hoje boa parte dessas soluções existe soluções padrão de mercado que já te ajudam. Imagina você começando uma empresa, 20 anos atrás, talvez não precise nem ir tão longe, e tendo que fazer tudo sozinho para correr as suas aplicações numa estrutura que você mesmo não conhece, né? Então, ou num software que você não sabe se vai funcionar, que você mesmo que criou. Então, hoje, muito disso já existe padrão de mercado. E outras empresas que surgem desenvolvendo a sua própria tecnologia, assumindo que isso vai trazer um pouco mais de flexibilidade, né? Porque, em alguns casos, você precisa de coisas muito específicas que o mercado não te traz. Mas, certamente, ajuda vai precisar e como você falou, não é tão simples, mas as soluções existem, são viáveis hoje e mais acessíveis também. À medida que isso vai ganhando escala, a acessibilidade aumenta, né? Tem mais soluções que estão no nível de acessibilidade para empresas de menor porte. A gente comentou aqui sobre edge computing e etc. E eu não posso deixar de citar um case de vocês. Vocês apresentaram em um evento. O André estava, nós estávamos juntos nesse evento. A Technology Review teve um painel nesse evento. E nós assistimos e eu fiquei fascinado porque é um tema que me interessa muito, o das cidades inteligentes. Não só porque conceitualmente é muito belo, né, a gente olhar o ecossistema como um todo e as aplicações que são distintas e que somadas geram um resultado ali sobre o todo. É como uma orquestra funcionando, vamos colocar dessa maneira, né? Cada instrumento ali, você tem um maestro ali orquestrando, e isso aplicado a um ecossistema tão complexo quanto uma cidade. E vocês mostraram ali um case de Barcelona, no qual fortemente aplicada a tecnologia do edge computing, um modelo de vocês, vários modelos, aliás, de vocês, de propostas diferentes da Lenovo para esse assunto. E eu queria trazer esse tópico. A gente tem, claro, como case, é legal você ver essa aplicação no todo, mas esse é o mundo possível lá no limite. Quando a gente volta, a gente tem ainda, hoje, sem pensar nesse macro, a gente já tem outras aplicações muito eficientes do edge computing rolando e que a gente não dimensiona. Eu queria que você voltasse duas casas, explicasse para a gente o que é essa proposta, né, da computação de borda e que você comentasse um pouquinho desses dois universos. A gente tem o desafio aqui hoje acontecendo dentro da empresa, utilizando isso, e esse projeto de vocês que é belíssimo lá com a Prefeitura de Barcelona para criar esse case. Em que momento a gente está? Lá em Barcelona ou nós estamos mais no começo dessa jornada? Essa é uma boa pergunta. Bom, se estivesse lá em Barcelona também não ia estar ruim. Não ia estar, porque estava bonito, o projeto é bonito. Não, a gente está assim, no meio do caminho, né? É lógico que essas tecnologias
algumas tecnologias que a gente entende como emergentes, elas têm o seu ciclo normal de adoção. E com a velocidade com que as tecnologias mudam, esses ciclos também estão ficando cada vez mais curtos, né? Quando você pensa no mundo lá no passado, onde você tinha os servidores físicos, cada servidor tinha sua própria aplicação e tal, e você foi movendo para o mundo virtualizado, onde um servidor só podia correr várias aplicações, isso teve uma certa curva de adoção que tinha a ver com o legado das aplicações, com o conhecimento das pessoas, e teve uma certa curva ali, né? Hoje já nem se fala de ter uma opção de um ambiente que não seja virtualizado. Você precisa justificar por que não é, né? Então, e a gente acredita que muitas dessas tecnologias vão ser assim. Em algum momento elas vão virar um padrão de indústria. Então, a gente está sempre entre o início e o final, num final que nunca chega. Sim, é uma corrida sem linha de chegada. E o início que você nunca sabe exatamente onde começou, né? Mas essa é a beleza do mercado de tecnologia. Em relação à computação de borda, o conceito mais simples é de aproximar a capacidade computacional de onde os dados são gerados, para permitir que você ali mesmo possa tomar decisões em tempo real com aqueles dados, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, num passado não muito distante, onde todos os escritórios eles eram físicos, né? A gente ia para um lugar trabalhar. Então, você tinha um ponto concentrador de geração dos dados, né? Estava tudo sendo gerado ali naquele escritório. No momento que você, também, óbvio, com o crescimento das linhas móveis, o 4G foi uma grande revolução nisso, né? Começou a possibilitar certas aplicações que antes não eram possíveis no celular. Você agora gera dados em qualquer lugar onde você está. Então, não existe um limite geográfico mais da geração da informação. Sim. Mas esse limite já se foi. No passado ele era mais firme, então você colocava um data center ali naquele lugar onde os dados eram gerados e tudo se resolvia ali. Hoje não, esses dados são gerados de forma muito espalhada. A premissa antes era da imobilidade, né? Está tá aqui ou não está. E lembra que, indo não muito longe, os conceitos de segurança também eram seguranças de limites geográficos, né? Você tinha uma fábrica, você crescia os muros, botava arame, cerca elétrica, você está protegido. Está resolvido, né? É isso aí. Hoje, a gente sabe que não é assim. E funciona assim para muitos dos outros conceitos, inclusive o conceito da borda. Então, a borda é basicamente o limite onde os dados são gerados, que hoje são gerados em qualquer lugar, né? Então, a vantagem da computação de borda, no momento que você aproxima a tua capacidade computacional de onde os dados são gerados, você pode tomar decisões mais rápidas. Um exemplo muito simples que a gente pode dar é quase um estacionamento com reconhecimento visual da placa para decidir se aquele veículo pode entrar ou não. Você tem uma decisão que você tem que tomar ali numa questão de segundos, que uma câmera tem que olhar a placa, faz a identificação da placa, fala com algum servidor em algum lugar e libera ou não, né? Se para falar com esse servidor você levar 1 minuto, porque não tem conectividade, o carro vai ficar parado ali. Imagina a fila que se forma em função disso. Igual, aí pegando o exemplo do caso de Barcelona, quando você aproxima essa capacidade computacional dos seus recursos de videovigilância, dos seus acessos. Você tem um turista e quer acessar o que tem os pontos turísticos ali e as aplicações que estão possíveis naquela região. Tudo você consegue fazer mais rápido se os servidores estiverem mais próximos, né? Agora, a borda também não é um lugar único, né? Você pode ter um centro computacional de borda, né? Um data center físico na borda, assim como você pode ter no caso de Barcelona, que é um servidor muito mais robusto, preparado para se conectar com tudo e resistir a altíssimas temperaturas, numa caixa no meio da rua, né? E o legal do processo de projeto, de design nisso, é que isso foi sendo feito em conjunto com todos os demais parceiros. Teve um caso até que a gente usa como exemplo, que essa caixa estava próximo de um edifício e os vizinhos começaram a reclamar do barulho da ventoinha do servidor. E alguém foi lá e desenvolveu um novo sistema de resfriamento para aquele servidor não fazer mais barulho, né? Então, a gente tem todo o portfólio de computação de borda que a gente chama, recursos, desde os recursos mais simples de computação, um servidor para fazer um processamento básico ali na ponta, até servidores que são muito robustos ao ponto de rodar todas as ferramentas e softwares, aplicações
de inteligência artificial, de machine learning, que você pode estar rodando ali para tomar decisões no momento que você precisa, né? Fantástico. Diga, André. Colocar de novo a minha lente aqui nas pequenas e médias e vou te perguntar de que maneira essas tendências que a gente já consegue enxergar mais próximas, já dá para olhar ali no horizonte, HPC, Edge, a própria nuvem híbrida que você já me respondeu, mas especificamente quando a gente fala de computação de borda, o que dá para um pequeno ou médio empresário pensar a respeito? Você deu um exemplo que é muito pertinente ali do estacionamento, mas quais são os outros tipos de aplicação que fazem sentido para as pequenas e médias empresas quando a gente fala de uma tecnologia que parece tão sofisticada? E aí você usou um termo bem importante, que é sofisticação, né? Depende muito da sofisticação, porque tem certas aplicações hoje, até em tomadas de decisão em tempo real, que você pode usar um recurso computacional muito simples, né? Que hoje se usava. Às vezes a empresa colocava um simples servidor de torre lá na ponta, que é quase que um desktop muito mais robusto, mais parrudo, e funcionava. A grande questão é o nível de sofisticação que o mercado está demandando para certas soluções, né? Anteriormente, e aí se a gente fala do varejo, né? Do varejo físico, já existem soluções que fazem análises de sentimento do consumidor na frente de uma prateleira, né? Então, o que você faz com essa análise? Você processa num batch fora e depois toma a decisão do que vai fazer 2 dias depois, 3 dias depois, sobre a arrumação daquela prateleira. Isso te requer uma certa capacidade, um certo nível de sofisticação computacional. Se você precisa tomar a decisão ali na hora antes que aquele consumidor saia da loja, você não pode se dar o luxo de ter um problema de conectividade, de latência, do teu software de inteligência artificial estar hospedado num lugar que dependa de tempo para falar. Então, tudo vai depender do nível de sofisticação que você precisa na ponta. Tem parte disso que ainda não vai ser notado hoje, pelo nível de adoção dessas soluções, mas existem pesquisas que indicam que próximo de 75% dos dados gerados vão ser processados na borda ao longo dos próximos 5 anos. Então, para que servem essas pesquisas, né? Não só para fazer você se convencer de que aquilo é importante, mas para você entender que a direção é essa. Em algum momento, se você não se planejar para estudar a solução, você pode acordar atrasado, né? Então, essa é a importância das pequenas e médias ficar atentas ao nível de sofisticação. As pequenas e médias têm uma vantagem, principalmente quando elas estão começando. Elas não têm um passado, um legado que elas têm que cuidar, né? E o acesso à tecnologia permitiu que pequenas e médias concorram com as grandes. Sim. Hoje, qualquer pequena empresa tem acesso a um nível de sofisticação tecnológica, em qualquer que seja o formato, equivalente ao de uma grande empresa. Com certeza. Tanto é que empresas que nasceram pequenas foram disruptivas o suficiente em relação a grandes gigantes da indústria, né? Isso dá para dizer que é quase a democratização da tecnologia. E até com uma capacidade de se adaptar a esse cenário adverso muito mais rapidamente do que as grandes empresas, né? Você comentou, André, de High Performance Compute, né? Esse é um tema bem interessante, porque High Performance Compute, ou computação de alto desempenho, era um privilégio de empresas gigantes, né? Porque você precisa de clusters computacionais com altíssimo desempenho, que normalmente são clusters caros, né? Você, como uma pequena empresa, vai ter mais dificuldade de acessar, de investir nisso de cara. Você vai precisar saber o quanto aquilo de fato vai trazer benefício para o teu negócio. E hoje não. Já existem clusters de High Performance Computing que uma empresa de médio porte consegue ter acesso. Então é questão de explorar, entender as tendências, conseguir deixar a moda um pouco de lado, porque muitas vezes você fica na ânsia de fazer o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo falando, estudar profundamente aquilo, porque vai ter situações em que aquela solução vai se adequar perfeitamente ao teu negócio e outras que é melhor deixar estudar mais um pouco. E quando a gente fala sobre o 5G, porque adicionando ele como um elemento aí, a gente está vendo o desafio de implementação aqui no Brasil
de infraestrutura, porque a gente tem alguns gargalos que precisam ser vencidos. Por exemplo, quem tem parabólica está enfrentando dificuldades se não colocou o filtro na antena. O sinal está digitalizando, às vezes dá black, você tem uma dificuldade e é uma condição que foi imposta porque a frequência ali se sobrepõe, etc. Então, esse é um exemplo de um gargalo que se encontrou com o 5G. Mas o 5G também vai permitir justamente, vai levar a essa demanda de uma operação mais robusta lá na ponta. Uhum. Não necessariamente no centro, lá no coração nervoso das operadoras. A Edge Computing se aplica muito bem a esse contexto quando a gente pensa nesse Brasilzão gigantesco. Uhum. Como é que vocês estão trabalhando isso? Vocês fazem parte dessa jornada também aqui do 5G no Brasil, né? Não, totalmente. Até recentemente a gente anunciou um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte de um investimento de cerca de 60 milhões de reais em desenvolvimento de plataformas 5G aqui no Brasil, que é um desenvolvimento que serve para o mercado brasileiro e que também pode servir de referência para outros mercados para Lenovo. Muito se diz, assim, alguns dizem que, assim como o 4G foi a revolução do móvel, da telefonia móvel, do smartphone para a pessoa física, né? A gente começou, certamente, provavelmente 95% das aplicações que a gente tem nos nossos celulares hoje, no mundo 3G, não seriam possíveis. Se entende que o 5G vai trazer essa revolução para o mundo corporativo, né? Vou dar um exemplo do que acontece numa fábrica nossa, do uso do 5G na prática. Então, quando a gente produz um notebook ou um desktop, tem uma parte da imagem que é carregada de fábrica e a gente precisa cabear todos esses notebooks ou desktop para carregar essa imagem. Você não pode confiar no Wi-Fi para isso, né? Porque se há uma falha, você eventualmente tem que voltar para o início, então você perde produtividade, então você cabeia a fábrica toda para você ter a velocidade que você precisa, a confiabilidade. No 5G você remove tudo isso, porque o nível de confiabilidade da rede 5G, da rede privada que pode ser construída, ela é muito alta. Confiabilidade muito maior do que de uma rede wireless, e imagina o ganho de cabeamento que você tem de infraestrutura física, de switch e tudo demais, só por passar isso para o 5G. Então, o mundo da manufatura vai se beneficiar muito disso. A gente acredita que o mundo do agronegócio também, né, de você poder aproximar essa conectividade de lugares onde antes isso não era possível chegar. Então, de fato, a gente espera que isso seja uma grande revolução para o mercado corporativo. E, como você falou, né, para a computação de borda, porque ali vai ser gerada uma quantidade enorme, infinita de dados que em algum momento você vai precisar saber o que fazer com aquilo, né? Bom, o relógio é cruel demais com a gente, então eu já quero agradecer demais o gerente-geral da Lenovo Brasil, o Cláudio Stopato, esteve com a gente aqui no Sociedade Digital. Cláudio, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Já está convidado para a próxima. Não, Ares, obrigado a você, André. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês quiserem, estaremos aqui. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Um abraço. Semana que vem tem ponte aérea local, Carlos Aros. Um abraço para você, para o Stopato e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, Sociedade Digital desta semana fica por aqui. Você pode conferir este e os programas anteriores acessando o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra aqui na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.